Fala, trader! Sejam todos muito bem-vindos a mais esse conteúdo aqui no canal Diogo.invest. E antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de te pedir, deixa já o seu like, não esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho para que você não perca nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Agora vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. Bom, vamos então iniciar aqui mais uma análise pré-mercado. Ontem não foi possível, fazer a análise pré-mercado devido a algumas situações que não permitiram eu estar aqui realizando a gravação dessa análise de ontem. Mas hoje a gente segue aqui com essa análise pré-mercado aqui. Bom, a gente tinha já antes já esse topo e esse topo aqui como topos interessantes para o mercado estar desenvolvendo algo, o mercado aqui, ele abre hoje aqui e já vem subindo logo aqui, já que logo na região da primeira captura de liquidez começa a andar um pouco aqui de lado, ele nivela bem aqui, ó, esses fundos, gerando aqui um pouco de liquidez. Eu marquei esse topo e eu marquei esse fundo, e aí aqui ele começa a bater aqui. Aqui dá uma pequena furada, uma pequena capturada na parte de baixo. O mercado faria um choque aqui nessa região, da forma que a gente gosta de ver, com rompimento, com bastante interesse aqui de demanda, mas o mercado acaba não fazendo o teste um pouco mais aqui abaixo. Essa aqui seria uma região interessante, ou então essa daqui seria uma região interessante para o mercado vir testar, mas ele acaba não vindo realizar aqui esse teste, ele só pega e vai embora. E aí, mais lá em cima, já na captura desse outro topo aqui, olha, desse outro topo aqui, o mercado começa a fazer uma grande lateralização. Então repara, a primeira coisa, que o mercado ele vem subindo forte e saudável. Então qualquer ponto que, assim, de venda seria um pouquinho mais complicado, Então, assim, um choque aqui, por exemplo, se você considerasse, aqui eu acho que ele não chega nem a fazer, mas um choque aqui, por exemplo, é bem micro e já é algo arriscado. Ele dá uma certa distanciada do preço, até nem tanto, mas eu sempre falo, um choque aqui mais próximo da liquidez. Deixa eu puxar aqui essa liquidez para você entender melhor. Olha só, um choque aqui, ó, seria bem mais interessante, ele está bem mais próximo aqui do preço. Então, como eu falei da outra vez, vou ilustrar aqui novamente. É como se a gente tivesse aqui mais ou menos uma região aonde a gente tem aqui muita liquidez, Ou seja, a oferta que se espera, ela está onde? Ela está exatamente aqui. Então, quando o preço ele rompe essa zona, é claro que isso é uma zona imaginária. Quantos pontos? Não é assim. Tempo, experiência mesmo que você vai adquirindo. Mas aí o preço ele distancia muito, lá em cima faz um choque. É uma possibilidade? Até mas precisa entender que os riscos são maiores também. Então, o que fica ideal quando o preço distancia muito da liquidez? Microestrutura, que é uma estrutura, no caso, para uma distribuição, onde o preço vai, distribui, normalmente captura em cima, faz um choque, testa, e aí ele vem caindo. Aqui o preço acaba não fazendo isso, Aqui você poderia até considerar um choque, é uma possibilidade, mas é como eu falei, bem mais arriscado, Se torna uma operação bem mais arriscada por conta dessa pressão, de demanda. Embora o preço foi subindo mais forte, foi perdendo amplitude no decorrer da caminhada, mas uma distribuição sempre fica melhor, tá? Então aqui o preço até faz um choque, aqui ele até mitiga, Vamos colocar um risco retorno aqui, para a gente ver como é que estava esse risco aqui. Se você colar o preço, vamos colocar aqui 3 para 1. 3 para 1, a ordem no caso executa aqui, Vamos dar um zoom aqui.
ele não faz aqui, olha, nessa queda aqui, pelo menos 3:1, e aqui ele dá uma pequena fuga, né? Se você tivesse com o preço muito colado aqui, teria dado stop, 130. 140 pontos ainda daria stop, tá? 150 pontos não daria, mas 140 pontos daria stop. Então, é aquilo que a gente fala, é a questão do risco, né? E aí se o preço às vezes vai lá e estopa, às vezes até estopou você ou não sei. E aí ele desenvolve e aí você tomou um stop e o preço andou, né? Então, são os riscos que se corre. Desde que você sabe o que está fazendo e assuma o risco, não tem problema nenhum. Aqui o mercado eu entendo como uma certa distribuição que ele faz aqui, dá uma andada aqui de lado. E aqui ele começa, após a distribuição, o que ele faz? Ele vem caindo a favor dessa distribuição. Aqui ele faz um choque, porém sem captura nenhuma de liquidez. E aí ele volta na região da distribuição, que o mercado acabou de fazer. E olha o que ele faz aqui. Ele volta ali, mitiga, tem uma certa absorção e na sequência o mercado cai forte, falhando o choque. E aí é isso que a gente sempre está comentando aqui no canal. Aí vem, marca o bloco. Se o preço voltar lá eu vendo? Depende de como voltar e depende da reação que ele vai ter lá. Quando o preço chega na região, repara que o preço, olha como que ele vai retornando na região. Olha como que ele sai da região e olha como que ele volta para a região. Vou dar um zoom maior para você poder ver, talvez, melhor. Olha só. Olha o formato de saída da região e olha o formato de retorno na região. Olha o que ele começa a fazer quando chega na região. Então aqui você já vai vendo que o preço está sentindo, né, a oferta. Aqui ele faz uma espécie de buy to sell, né? E aí o mercado cai, faz aqui um choque. E aí você marcando esses dois candles ali, repara que ele toca exatamente no valor, após ter feito o choque aqui, né? Toca no valor. E aí ele cai 3 vezes o nosso risco. O risco aqui era de 130 pontos acima da máxima. E aí ele cai 390 pontos quase que direto. Ele faz uma pequena andada de lado aqui e conclui o trade ali até o final. Tá? E depois desenvolveu muito mais, né? Muito mais lá para baixo. Daria um trade 8 vezes o risco mais ou menos ali, tá? Enfim, esse trade era uma possibilidade, mas no meu ponto de vista bem arriscado. Esse trade aqui é um trade um pouco mais alinhado com a maneira que eu gosto de ver, tá? O mercado saindo acelerado de uma região onde ele faz, né, nitidamente ali uma distribuição, falha um choque, volta na região, a forma com que ele volta é aquilo que a gente fala. Lembra, o mercado cai forte e vai voltando fraco, né? A gente sempre comenta isso e é isso que a gente quer dizer aqui quando a gente faz esse tipo de comentário, tá? E aí basicamente foi o que o mercado desenvolveu aqui, não fez muito mais do que isso, tá? Vamos ver aqui o que seriam as possibilidades de trade para amanhã. Vamos ver aqui, no gráfico de 15 minutos, deixa eu traçar uma POC dessa alta, para a gente ver onde é que ela vai dar aqui. O mercado está na região de POC, né? Está ali naquela região. A gente não sabe o que ele vai desenvolver ainda daqui. Nessa queda aqui, primeiro candle de queda ao último, olha só, o mercado deixa aqui uma região interessante para a gente. Eu vou marcar aqui, ó, no gráfico de 15 minutos. Então, aqui, se o mercado começa, né, a andar de lado aqui, por exemplo, e vai lá em cima, mitiga o bloco, faz um choque, você tem uma possibilidade para esse movimento aqui, ó, para dar sequência a esse flow, tá? É uma grande possibilidade aqui que o mercado deixa para a gente. Vou tirar essa POC agora. A gente já sabe que aqui, ó, vou colocar, ó, POC mais 15 minutos. Então a gente já sabe, a gente tem uma região de oferta aqui do gráfico de 15 minutos, mais uma POC ali do gráfico de 15 minutos.
O mercado não tem demonstrando nada assim aqui ainda, né, de uma lateralização nem nada, mas ele pode, né, começar aqui, ó, amanhã andando aqui de lado e aí fazendo esse movimento aqui. Seria algo bem interessante. Se ele vier mais próximo, ótimo também, andando de lado aqui, ó, nivelando os topos, fazendo ali, ó, um choque no teste, você tem uma possibilidade de venda aqui da captura de liquidez desses topos nivelados, contextualizando com o gráfico com o order block do 15 minutos, mais a POC ali do 5 e do 15 minutos, tá? Então fica bem interessante aqui esse meio do caminho. Se você gosta de mais contextualização, vamos pegar essa máxima a essa mínima aqui, ó. Exatamente, se você olhar a POC, eu vou até traçar a POC aqui de novo, POC no 15 minutos. Olha só, a POC dá exatamente na correção de 50%, que já por si só é uma região bem interessante, né, para mitigação ali de uma impulsão, né? Então a gente tem vários contextos, e isso é contextualizar, isso é ir criando uma narrativa de mercado. Você coloca ali uma Fibonacci, dá uma olhada nas retrações, olha a estrutura do mercado, coloca um volume profile, onde é que está dando a POC, tem um bloco, olha como que esse bloco ele é interessante, olha como que o preço ele sai dessa região muito acelerado. Então você tem vários contextos que você vai juntando aqui para poder ir formando uma narrativa aqui do mercado, tá? Essa máxima aqui, ela ainda não é interessante. Por quê? Porque, cara, não rompeu nada. Essa máxima aqui tem que perder no mínimo esse fundo. Agora, esse fundo aqui já é interessante. Por que esse fundo aqui ele é interessante? Porque esse fundo aqui, ele rompe esse topo aqui. Entendeu? Então ele rompe esse topo, ele rompe esse topo, ele rompe esse topo. Olha só. 3 topos aqui, ó, rompidos a partir desse fundo. E a partir desse fundo. O problema desse fundo é, como a gente já falou, esse gap aqui embaixo. Então qualquer coisa aqui para baixo torna arriscado, só base em microestrutura. Então, o que o mercado teria que fazer para ficar interessante ali? Deixa eu marcar primeiramente aqui, ó, esse fundo, tá? O que ficaria interessante aqui? Vou trazer para os 5 minutos. Olha só. Interessante seria o mercado vir aqui, ó, e aqui já fazer um choque. É uma possibilidade, tá? É uma possibilidade. O que ficaria melhor? Microestrutura. Nivelando bem os fundos, faz um choque, capturando a liquidez desses fundos para você seguir na compra. Aí você tem a liquidez desses fundos nivelados e a liquidez desse fundo aqui. Tornaria muito mais atrativo ainda uma compra aqui, tá? Tornaria bem mais atrativo. Sabendo que lá em cima a gente tem essa liquidez aqui pendente, né? É uma liquidez bem interessante. Olha só, um topo triplo praticamente ali. A gente tem esse bloco que eu tenho marcado ali e ainda tem outra liquidez mais acima ainda. Então a gente tem muita liquidez nos topos aguardando o preço ir lá capturar, né? Então torna bem interessante ali uma compra. Porém esse gap aqui atrapalha. O gap está na faixa de quantos pontos? Seus 750 pontos aí de gap, tá? Para você comprar mais abaixo aqui, próximo do gap ou até ali no gap, só se nivelar muito bem, ainda assim existe o risco, mas nivelar muito bem os fundos. Aí você poderia até comprar, mas sabendo dos riscos. O ideal, fechar o gap. Fechou o gap, nivelou os fundos, aí a compra fica bem saudável, tá? Aqui a gente já teve essa região de demanda que foi respeitada aqui, né? Foi respeitado aqui. Aqui passou um pregão inteiro acumulando para jogar o mercado lá para cima. Aqui a gente vem nessa lateralização. E o mercado pode ter feito o quê? Captura dessa liquidez dessa região toda lateral, né? Você pode considerar assim também, ó. Pode considerar mais ou menos assim, ó. Olha só. É uma possibilidade você ter essa
região aqui de redistribuição, o mercado já vem de uma distribuição, volta, redistribui, né? Isso aqui pode ter sido um vazamento, né? Não uma captura de liquidez, e aí aqui embaixo, aqui, ó, capturar de fato a liquidez para o mercado subir. Então seria interessante. Mas isso aqui foi muito expressivo. Então isso aqui ser um checkout é uma possibilidade bem interessante. E aí nesse caso aqui, ó, o mercado ele vem e aí ele vem mesmo para uma tendência de baixa. Então assim, a gente não pode ficar enviesado, né? Mas tudo eu estou passando para vocês como contexto, como visão de mercado do que o índice pode estar aqui desenvolvendo, né? Então, vendas, nesse caso, são bem atrativas, mais atrativas do que as compras, por enquanto. Isso pode virar. Até porque a gente tem aqui, ó, uma zona de demanda, uma zona forte aqui também de demanda e mais abaixo uma outra região forte aqui de demanda. Então, a gente tem aqui, ó, uma região muito interessante em jogar o mercado para cima. A gente vê várias vezes a demanda entrando e jogando o mercado de forma muito agressiva para cima, né? E então compras mais abaixo nesse caso, tá? Então um choque aqui é uma possibilidade, né? Agora se o mercado cair muito, distanciar, é aquilo que eu falei, e fazer um choque aqui, e aí, Joe, vale a pena? Não vale a pena. Se ele não fechar o gap, ele vem aqui, ó, vamos ver aqui. Ele não fecha o gap. E aí, o mercado quebra para baixo. Retornando, você tem aqui a possibilidade, igual eu mostrei ali mais cedo aqui nessa região aqui, tá? Ele deixa ali, falha o choque e deixa uma possibilidade para você seguir o flow, tá? Então, é também uma possibilidade, tá? Uma possibilidade também que o mercado pode deixar para a gente aqui. Caso o mercado vem cair forte aqui, ó, e aí você vê que não entra demanda, não entra nada. Começa a nivelar aqui, ó, os topos. Capturando em cima dos topos, fazendo o choque no teste, você tem uma possibilidade de seguir vendido, tá? Flow de venda. É uma possibilidade bem interessante. A mesma coisa se ele subir, né? Mesma coisa, mas aí ele tem que subir forte, igual ele subiu aqui, ó. Igual a gente falou, ele está numa região aqui, ó, de POC, né? Então se o mercado amanhã ele abre e só vai embora e vem voltando mais fraco, nivelando os topos, fazendo um choque, capturando nos fundos, você tem a possibilidade de seguir, seja aqui, olha, também é uma possibilidade, nivelando aqui os fundos, fazendo o choque no teste, você comprar, tá? É uma possibilidade, né? A gente não sabe como é que o mercado vai abrir amanhã, então vamos estar de olho aí nessas possibilidades, tá? Aqui em cima, só se o mercado vier aqui fazer um choque, é uma possibilidade, tá? Seja aqui ou seja mais em cima aqui, ó. Também é uma possibilidade, tá? Microestrutura, cabe sempre, qualquer lugar. Ah, fez microestrutura aqui, fez microestrutura aqui. Sempre cabe microestrutura. O que eu mais gosto de ver no mercado são estruturas, tá? Por isso que você vê, eu tenho muitas estruturas marcadas no meu gráfico. O mercado faz isso muito, muito, muito. E são regiões que a gente fica de olho, porque são regiões que o mercado, quando começa a trabalhar, começa a criar, realmente algo sai dali. E aí é a profundidade da teoria de Wyckoff, né? Que toda acumulação e toda distribuição ela vai gerar um resultado, né? Então, o que vai criar uma tendência? Uma acumulação e uma distribuição. Toda tendência vai anteceder a ela uma acumulação e distribuição, seja mais micro ou seja mais macro. Mais micro, o movimento possivelmente também vai ser mais micro. Mas o que é mais micro? 500 pontos, 400 pontos, 600 pontos. O que é mais macro? Uma tendência de 3.000 pontos. Então, assim, nós estamos aqui operando day trade, né? E a gente arrisca 3 vezes o nosso risco, pelo menos, no mínimo. Então, você pegar um trade aí de 210 pontos, quer dizer que seu risco era 70. 70 pontos é quase nada. Quase nada. Você arriscar aí 100 pontos, pegar 300,
Isso aí é o mínimo, né? Se tiver de forma muito clara, muito nítida, com muita força do mercado, tiver um contexto muito legal, você pega 5, você pega 6 vezes o seu risco, 8 vezes o seu risco facilmente. Várias vezes eu mostrei para vocês aqui a gente pegando 8 vezes o nosso risco. Em Nasdaq, foi na semana passada, eu acho que ou foi essa semana, peguei um trade de 12 vezes o meu risco. 12. Então, é mais ou menos assim que funciona o risco-retorno. Se você souber fazer gestão, se você souber trabalhar direitinho o risco-retorno, gestão de risco, o sucesso é garantido no mercado, né? Então é isso que a gente tem aqui para hoje aqui para o índice. Amanhã a gente retorna aqui na nossa análise pré-mercado e aí a gente vê como se comportou o mercado nesse pregão e já analisa o próximo pregão, tá ok? Fica com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.